Querida igreja, nós chegamos nesta noite na quinta parte da exposição da carta de Paulo aos Filipenses, onde nós temos caminhado e aprendido que este homem que está preso, que está cerceado de sua liberdade, não possui um espírito abatido, não possui um discurso depressivo. Antes, o seu foco está na igreja do Senhor e no progresso do Evangelho. Durante estas semanas nós propomos que a mensagem de Filipenses é a seguinte: a alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. A alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. E o texto de hoje, meus irmãos, é um complemento do texto do capítulo 2, versículo 1 ao 4, que nós lemos na semana passada. Semana passada, o texto de 1 ao 4 disse: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Foi interessante acompanhar durante a semana, nos grupos da igreja, nos grupos de vida, os irmãos compartilhando sobre aquilo que nós vimos na semana passada. O nosso texto de hoje começa no versículo 5 e vai até o versículo 11, e nós vamos ver com Paulo a sua caminhada num dos hinos mais lindos de todo o Novo Testamento, se não de toda a Bíblia. E obviamente um hino lindo não poderia ser a respeito de outra coisa, ou melhor dizendo, de outra pessoa a não ser de Cristo Jesus. Irmãos, é com profundo temor e tremor que eu abordo esse texto hoje, porque eu tenho absoluta certeza que ele faria uma imensa falta na Escritura Sagrada. E eu queria ler com a igreja uma só voz, o versículo 5 até o versículo 11, para que nós possamos de fato começar a nossa mensagem de hoje. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, a igreja é uma só voz, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sei que a nossa igreja está por demais acostumada em ser fornecida as divisões do texto e as partes das pequenas propostas do texto, mas hoje você vai ter que exercitar a sua interação com o texto de uma forma diferente. Nós vamos ter o nosso tema da mensagem, mas não temos divisões. Nós vamos expor o texto e ver a maravilha da poesia que Paulo coloca, dos detalhes que às vezes não é nem possível perceber no nosso português, e ver como esse texto é maravilhoso e precioso e necessário para nós, no nosso entendimento da pessoa de Jesus. A nossa grande ideia de hoje é a seguinte: o supremo exemplo da auto-humilhação de Cristo preserva a unidade da igreja. O supremo exemplo da auto-humilhação de Cristo preserva a unidade da igreja. O exemplo que Paulo começa a descrever agora, a partir do versículo 5, irmãos, ele o faz como uma sustentação daquilo que ele falou para nós na semana passada, do versículo 1 ao versículo 4, sobre a unidade, onde nós vimos que esta unidade da igreja, ela se manifesta de duas formas. Ela é
um fato, uma vez que em Cristo, por causa da obra dele, nós somos um. Eu e o irmão que eu conheço lá no Paquistão, lá no Nepal, lá na Índia, somos um em Cristo. Ora, o irmão que eu nem conheço, na Nigéria, no Egito, na Noruega, na Rússia, somos um em Cristo. Mas nós vimos também que esta unidade precisa ser fomentada, alimentada na igreja local, onde nós pensamos de uma só maneira. Nós destacamos, e vale a pena lembrar disso, que esta única maneira de pensar, irmãos, não é defender a placa batista, não é defender a placa evangélica, não é defender a placa de divisão de igreja, não é defender a placa de igreja em célula, ou igreja com propósito, ou sem propósito, o que quer que seja. Nada, absolutamente nada disso estava na mente de Paulo quando escreveu versículo 1 até o versículo 4. Paulo está falando sobre termos uma só maneira de pensar naquilo que ele vem falando desde o começo, o Evangelho. Porque veja bem, meus irmãos, se o nosso objetivo como igreja for o Evangelho, não for nenhuma outra agenda, não for nenhum outro objetivo, não for nenhum outro alvo, mas o Evangelho, nós vamos andar em unidade. Bem, isso foi só uma lembrança daquilo que nós vimos semana passada. Então no texto de hoje, irmãos, nós vamos caminhar versículo por versículo, nós vamos projetar lá. Se você quiser dar maior atenção às suas anotações e não precisar olhar para a palavra, para a sua Bíblia o tempo todo, vai estar projetado o texto bíblico lá. Paulo começa, meus irmãos, no versículo 5 do nosso texto de hoje, ligando o versículo 5 em diante ao contexto anterior, a usar a mesma palavra do versículo 2. O que ele diz lá no versículo 2? Ele diz: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Essa é a expressão que ele usa no versículo 2, tendo o mesmo modo de pensar. Curiosamente, a nossa tradução, a NVI, ela traduz o versículo 5 de uma maneira diferente. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma. Mas é a mesmíssima palavra no original, no grego, no que saiu da pena de Paulo. O mesmo modo de pensar, a mesma atitude, é a mesma palavra no original. Outra questão, meus irmãos, interessante é que o texto pode ser traduzido como: seja a atitude entre vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, não é apenas uma atitude interior, mas é uma atitude no meu relacionamento com os meus irmãos. As duas mensagens, as duas ideias estão contidas no texto de Paulo. Não apenas eu vou ter uma atitude interior igual a de Cristo Jesus, mas eu vou ter uma atitude para com você e você para comigo igual a de Cristo Jesus. Você lembra bem como que o contexto anterior, Paulo falava bastante sobre uns aos outros, considerar o outro superior a si mesmo? E nós falamos o quê? Ora, se eu considero o Fabrício superior a mim, e o Fabrício considera a mim superior a ele, empatamos. Eu vou servi-lo e ele vai me servir. Eu vou cuidar dele, ele vai cuidar de mim. E assim por diante. Não há, meus irmãos, servidos na obra de Deus. Não há superiores, não há pastor, padre, o que quer que seja, clérigo, líder espiritual que esteja lá no topo da pirâmide, usufruindo do resto. Pelo menos não numa igreja bíblica. Agora, no monte de farsa que tem por aí, aí sim, usufruem do bem, do bom e do melhor às custas do seu rebanho. Mas numa igreja bíblica, meus irmãos, o pastor, o líder, o zelador, não importa, é um entre todos, e nós servimos uns aos outros. E é por isso, meus irmãos, que essa atitude que havia em Cristo Jesus tem que estar em mim e tem que estar entre nós também, porque isso aplica para o sentido de uma disposição interna, mas com aplicações práticas na família da fé entre a igreja. E aí Paulo fala, meus irmãos, da palavra atitude. Atitude é traduzida, e isso é fácil, você pode olhar em qualquer site de Bíblia online, olhar outras traduções. Ela é traduzida também por sentimento e por mente. Tem a mesma atitude, tem o mesmo sentimento, tem a mesma mente. E ela é explicada, meus irmãos, pelos estudiosos, esta palavra, como ter uma opinião firme sobre alguma coisa. Mas eu gostei dessa segunda aqui: dedicar grande consideração a alguma coisa. E tem mais uma: desenvolver uma atitude baseada em um cuidado pensar. Ou seja, nada disso tem a ver com emoções ou com sentimentalismo.
Jesus não estava lá e teve um profundo sentimento e resolveu fazer alguma coisa. Não. Isso vem de um autoexame, de uma situação, de um pensamento que me leva a uma atitude. Eu vejo uma necessidade, eu penso naquilo, a lógica de que eu posso, com a minha atitude, cuidar daquela necessidade, e eu ajo. Tudinho está dentro da palavra atitude. Tudo isso, meus irmãos, nos remete a algo que não é movido por emoções ou sentimentalismo, antes a um profundo pesar de prós e contras, das consequências de se fazer ou de não se fazer algo. Porque, meus irmãos, muitas vezes a nossa atitude precisa ser, vem de nós percebermos que se eu não fizer alguma coisa, alguém vai ficar necessitado. Que se eu não agir, se eu não sair do meu conformismo, se eu não sair do meu lugar comum, se eu não sair do meu conforto, a necessidade de alguém não será alcançada. Esta foi a atitude de Jesus. Este foi o pensamento que passou por Jesus. Paulo, meus irmãos, insiste com os filipenses a que passem eles mesmos pelo mesmo processo de lógica e raciocínio, que são transformadores de ações em um procedimento prático para gerar unidade na igreja. Como? Olha ao redor. Não viva para si mesmo. Não faça as coisas apenas baseado na sua necessidade. Tudo isso ele falou na semana passada. Mas ele está mostrando, meus irmãos, que o exemplo máximo de alguém que viveu para o outro é o nosso Deus, é Cristo Jesus. Alguém que não precisava fazer nada, mas ele teve uma atitude em prol de mim e de você. O interessante é que geralmente, irmãos, quando defendemos alguma coisa, vamos de um exemplo inferior para um exemplo superior, né? A gente vai aumentando, escalonando os exemplos para convencer as pessoas. Paulo faz o inverso. Ele começa no exemplo supremo, que é Jesus, e depois, a partir do versículo 19, que é semana na outra, né? Ele começa a falar de outros exemplos. Quem são eles? Timóteo e Epafrodito. Na minha cabeça, se eu fosse não inspirado pelo Espírito Santo como Paulo foi, eu falaria primeiro dos exemplos de Epafrodito e Timóteo, e depois, para fechar a fatura, eu falava de Jesus. Mas Paulo, meus irmãos, já dá uma voadora, já dá na jugular do problema, da falta de uma atitude de servo, da falta de unidade, e diz: o exemplo máximo é Jesus. E depois ele vai citar dois irmãos, como nós vamos ver em outras semanas, que são exemplos de pessoas que estão copiando a atitude de Jesus, como Paulo está falando para os filipenses e para nós nesta noite. Interessante, meus irmãos, que essa atitude não vem de maneira nenhuma de uma necessidade pessoal, mas vem da necessidade dos outros, e é isso que Jesus nos transmite. Então, no versículo 5, Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele continua no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Paulo inicia, meus irmãos, a explicação dessa tal atitude de Cristo, estabelecendo aquilo que não pode ser questionado no cristianismo, pelo menos não no cristianismo verdadeiro, porque é claro que é o único que nos interessa. O que é isso? A divindade do Senhor Jesus. Perceba, meus irmãos, eu sei que você sabe disso, mas é sempre bom reafirmar: Jesus não veio a ser Deus, ele não se tornou Deus, ele já era Deus. O texto que nós temos à nossa frente, no versículo 5, traduzido literalmente, diz o seguinte: o qual em forma de Deus existindo. A palavra usada por Paulo é a palavra morfê, e ele vai usar duas vezes no nosso texto. Preste bem atenção, a primeira agora no versículo 6. E essa palavra significa forma interior ou aparência externa, a qual era exatamente como a de Deus. Agora lembre, Deus não tem forma exterior, Deus é Espírito. Deus não tem aparência. Não, pastor, lá em Isaías capítulo 6, Isaías viu Deus assentado sobre o trono. Todas essas aparições, meus irmãos, especialmente no Antigo Testamento, nós chamamos de, olha aí sua dose de palavra difícil de hoje, antropomorfismo, inclusive contém a palavra morfê dentro. O que é o antropomorfismo?
No Antigo Testamento, meus irmãos, uma vez que Deus é Espírito e não pode ser visto, uma vez que o Espírito não tem aparência externa, ele assumia uma forma que o homem pudesse compreendê-lo. Então, para Isaías, no capítulo 6, ele aparece sobre o trono, sentado, ou seja, com uma forma de homem, para que Isaías pudesse ver o Deus exaltado que o estava chamando para o trabalho profético. E não é só isso, Deus vai se manifestar de muitas outras formas. A sarça ardente era de novo uma manifestação, uma epifania de Deus, um antropomorfismo, para que Moisés visse um Deus que o estava chamando para libertar o povo do Egito. E assim, meus irmãos, a Bíblia é repleta de linguagens que tentam traduzir para a nossa mente finita um Deus infinito. Por exemplo, quando diz: a mão de Deus estava sobre mim. Deus tem mão? Deus não tem mão. Eu tenho, você tem. Mas é uma linguagem humana para que nós possamos compreender o agir de Deus. Pois bem, então se Deus não tem forma, o que quer dizer quando diz que Jesus existia em forma de Deus? A essência da natureza de Jesus era igual à natureza de Deus. Pastor, você está dando um nó na minha cabeça. Bem-vindo ao clube. Toda vez, meus irmãos, que um homem tenta explicar de maneira lógica, de maneira calculada, fazer uma fórmula para explicar a Trindade, a sua cabeça vai girar. Um dos pais da igreja decidiu explicar a Trindade, disse assim: agora eu vou escrever o livro. Me escapole agora se foi Irineu, ou Tertuliano, ou outro Orígenes, que tentou dizer: eu vou escrever o livro que vai para todo sempre explicar a Trindade. E aí ele foi dormir de noite e teve um sonho. No sonho ele chegava até uma praia e tinha um menino com um balde de madeira, e esse menino tentava colocar água e mais água e mais água, e aquele homem perguntou: o que você está fazendo? Ela falou assim: não, eu vou colocar o oceano todinho aqui dentro desse balde. E aquele servo de Deus falou assim: menino, deixa de ser tolo, você não sabe que o mar inteiro, o oceano não cabe dentro de um balde? Nesse momento um anjo se apresentou ao lado dele e perguntou a ele: pois bem, e você vai explicar a Trindade? Infelizmente, meus irmãos, ao longo do cristianismo, isso vem desde o primeiro e segundo século, os homens têm tentado negar e dado a Jesus as mais variadas identidades. Ah, ele era um anjo. Ah, ele era um Deus menor. Ah, ele era como Deus. Não, ele era o próprio Deus que se tornou homem. Mas nenhuma dessas falsas explicações cabe na revelação da palavra de Deus. Nenhuma delas ocupa aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Embora sendo assim, Paulo diz: mesmo existindo como expressão exata de Deus, Cristo nem sequer considerou agarrar-se fortemente e permanecer igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, parafraseando o versículo 6 que nós acabamos de ler. Deus se tornou homem. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Aquele que habitava toda a eternidade, aquele que controlava todo o universo, se tornou homem para viver e morrer no nosso lugar. É interessante, meus irmãos, que no final do versículo 6 nós encontramos a palavra apegar-se. E eu fiquei curioso, o que significa essa palavra? Será que Jesus parecia aquela pessoa agarrada a um poste enquanto alguém tentava arrancá-lo? Será que Jesus parecia alguém que estava resistindo a uma proposta? Aí eu fui investigar. A palavra o apegar-se é uma palavra que inclusive não se encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Mas aí o que a gente faz? A gente vai para a literatura da época em que a Bíblia foi escrita, em que o Novo Testamento, especialmente Filipenses, foi escrito. E olha o que significa essa palavra: tomada violenta de uma propriedade, usurpação. Reflete, meus irmãos, a capacidade que Cristo tinha de fazer o que fosse necessário para permanecer como eternamente Ele era. Inclusive a versão Almeida diz exatamente usurpar. Mas Ele tinha esse direito, Ele tinha esse poder, mas Ele não agiu conforme Ele poderia fazer. É a ideia, meus irmãos, de alguém diante de uma agressão, por exemplo, de alguém com 50 e poucos quilos, e eu sou um homem de 110 quilos de puro músculo.
com uma arma na minha cintura, um arco e flecha ao redor do meu corpo. Eu tenho o físico, armas e condição de me defender, mas eu deixo essa pessoa de 55 quilos me agredir. Eu não uso do direito que eu tenho de me defender e do poder e condição que eu tenho de me defender. Agora você pega essa metáfora tão limitadinha, você eleva a milésima potência, e foi isso que Jesus fez. Eu quero destacar, meus irmãos, que naquela palavrinha ali, apegar-se, era algo a que devia apegar-se. Ele não considerou, estava completamente dentro do poder de Cristo Jesus. Ele não veio obrigado, ele não veio arrastado, ele não veio constrangido, ele veio por livre e espontânea vontade. Na música que nós cantamos hoje, que nós aprendemos, o autor, o poeta diz: sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Como eu disse, meus irmãos, é um dos versículos, os textos mais maravilhosos, porque fala de um Deus que não precisava fazer nada por mim e por você. Contudo, ele o fez. Paulo continua no versículo 8, dizendo que, no versículo 7, desculpe, além de não apegar-se, o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Seguindo a explicação do versículo 6, Paulo declara que Cristo esvaziou-se a si mesmo. O verbo usado por Paulo, meus irmãos, dá origem a uma palavra teológica chamada kenosis, ou seja, esvaziamento. Este é, inclusive, o título teológico do texto que nós estamos vendo hoje. O texto que fala sobre o esvaziamento, a kenosis de Cristo. E esse esvaziamento não foi esvaziamento, meus irmãos, da sua divindade, mas foi a encarnação de Cristo como verbo. A palavra se fez carne. Jesus continuava, como diz o credo calcedoniano, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Não mudou. Continuava sendo completamente Deus e agora era completamente homem. Este esvaziar foi quanto a alguns dos seus atributos e quanto à sua glória. Ora, Jesus não podia de maneira nenhuma andar pelas ruas de Jerusalém com a mesma glória que ele tinha junto do Pai. Concorda comigo? Quando ele estava lá no monte, junto com 3 dos seus discípulos, e ele encontrou com Moisés e Elias, o que acontece? Ele resplandece um pedacinho da glória que ele tinha, e os discípulos já ficam maravilhados. O que os discípulos fazem? Pedrão, sempre ele: mestre, é bom demais ficar aqui. Vamos fazer 3 barracas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Perceba, meu irmão, Pedro nem lembrou dele. A presença da glória de Jesus era tão maravilhosa que ele falou: vamos fazer uma barraca para o Senhor, uma tenda, vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, para eles não irem embora e vão ficar aqui para sempre. Vamos descer do monte não, vamos ficar aqui, porque eles viram, meus irmãos, apenas uma parcela da glória de Cristo. É isso que acontece, meus irmãos, ou o que aconteceria se Jesus não tivesse aberto mão de toda a sua glória para nascer em uma manjedoura, para se tornar um bebê e viver entre nós. O Novo Catecismo, na sua pergunta 21, traz a seguinte questão: que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta para Deus? E a resposta do catecismo é: um que seja verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Repetindo as palavras do credo do 5º século: este é Jesus. Em lugar disso, ele assume a forma de servo, se esvazia e assume a forma de servo. Traduzindo literalmente o nosso texto, que forma de servo é esta? Paulo usa, meus irmãos, a mesma palavra que eu falei lá no versículo 6, morfê. Embora sendo em forma de Deus, agora ele vindo assumir a forma de servo, a forma de escravo. Paulo está fazendo, meus irmãos, claramente uma comparação. Lá ele tinha a forma de Deus, agora ele tem a forma de escravo. Lá ele tinha a essência de Deus, como Deus que ele era, agora ele tem a essência de escravo, como homem que ele se torna. Percebam, meus irmãos, de tudo isso, que Cristo está agindo ativamente e não passivamente. Ele é o autor de tudo que está ocorrendo com ele mesmo. Nada lhe foi imposto, nada lhe foi por obrigação.
assim como ele diria sobre a sua vida, foi verdade quanto à sua encarnação. Quanto à sua vida, meus irmãos, em João capítulo 10, versículo 17 em diante, Jesus diz o seguinte: por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Perceba, meus irmãos, que a mesma autonomia que fez Jesus se entregar na cruz, ele teve na glória e o fez se tornar homem para viver entre nós. O verso 7 termina nos ensinando que neste esvaziamento, Cristo assume a semelhança dos homens, se torna igual a mim e a você. Esta semelhança do verso 7 é o que assemelha Jesus à nossa humanidade, porém sem pecado. E a palavra que ele usa ali é servo. O que é ser servo? O que significa isso? Como nós já explicamos, meus irmãos, tantas vezes na nossa igreja, a palavra grega para servo, doulos, ela tem um significado muito mais rude. Você lembra qual é o significado? Escravo. Porque é muito bonito, né? Ah, está aqui o servo de Deus. Hoje um título que deveria ser de humilhação é um título de vaidade, muitas vezes. E às vezes, inclusive, é acrescentado de um adjetivo do lado. Aqui está o grande servo de Deus. Há uma contradição de termos. Ou é grande ou é servo. Não dá para ser os dois. Ou recebe glória ou não recebe. E essa é exatamente, meus irmãos, a palavra que Jesus usa, ou que Paulo, perdão, usa para Jesus. Ele se torna escravo, ele se torna servo. Palavra que pode também ser traduzida por escravo e reflete o Deus que, feito homem, se identifica com a humanidade não redimida, mesmo que ele não precisasse de redenção. O Deus que se identifica com aquele que precisa de libertação do pecado porque está escravizado, mesmo que ele não precisasse de libertação. O Deus que se identifica com o homem que está debaixo de maldição, mesmo que ele mesmo não estivesse debaixo de maldição. Por isso que ele se torna escravo. E aí o texto termina tornando-se semelhante aos homens. E aí nós entramos já no versículo 8. Essa semelhança, meus irmãos, com os homens, essa semelhança conosco, era porque, meus irmãos, Jesus era tão comum, era tão simples, que na noite em que foi traído, nós inclusive falamos isso hoje no nosso EBD, o sinal que foi pedido a Judas, e tinha necessidade de que alguém o identificasse, era um beijo. Porque Jesus, meus irmãos, como eu falei hoje de manhã, ele só é bonito e formoso nos filmes. Já reparou? Não pega um ator feio, é só ator bonitão. Mas Jesus era tão comum, mais um entre os galileus, mais um entre pescadores, entre homens comuns. Não vestia roupas diferenciadas, como nos filmes, inclusive ele veste roupas diferenciadas. Já reparou? Ele era tão comum. Nas palavras de Isaías, não tinha beleza nem formosura, que Judas precisou identificá-lo com um beijo, para que os soldados do palácio não prendessem a pessoa errada. Um homem comum se tornou homem como eu e você. E aí diz, meus irmãos, que ele toma agora a semelhança dos homens. E no versículo 8 diz que ele é encontrado em forma humana. E é interessante, meus irmãos, que agora Paulo não usa mais a mesma palavra que ele usou quando disse que ele tinha a forma de Deus e assume a forma de servo. A essência de Deus e a essência de servo. Paulo usa agora outra palavra para dizer que ele tinha o esquema exterior, a moldura exterior, que é comum a cada um de nós. Por quê? Porque ele tinha a nossa possibilidade de se cansar, de precisar de alimento, de precisar dormir, de sentir dor, de talvez até ficar doente, se fosse o caso, mas também de morrer. Isso acaba, meus irmãos, com diversas heresias que foram mencionadas e foram criadas ao longo do tempo. Uma delas é que Jesus não tinha corpo. Ele era apenas uma aparição, uma visagem. Ele era como se fosse um espírito,
mas que as pessoas conseguiam enxergar, não sei exatamente como, talvez um fantasma. Ou seja, quando colocaram os cravos, não colocaram de verdade, porque afinal de contas, mas Paulo, meus irmãos, no versículo 8, derruba isso, dizendo, ele tinha toda a aparência exterior de um homem como eu e como você. Você se cansou esta semana? Jesus também. A palavra de Deus fala que quando ele está atravessando o mar, a tempestade está comendo solta, o que Jesus está fazendo? Dormindo. Cansado de pregar, de andar por todos os lugares. Quando ele vai para uma travessia de barco, a tempestade não é nada para ele. Lá está ele dormindo. Homem como eu e como você. Quando os discípulos o encontram à beira do poço, instam com ele, mestre, coma alguma coisa, porque o corpo dele precisava de alimento. Um homem como eu e como você, porém, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Nada mudou em relação à sua natureza. Paulo, então, meus irmãos, inclui a informação de que não apenas ele se tornou servo semelhante ao homem e encontrou em forma, em aparência humana, mas diz que ele se humilhou. Humilhou a si mesmo. Ninguém o humilhou, ninguém o maltratou. Jesus, meus irmãos, nunca foi vítima de coisa alguma. Repare, meus irmãos, que quando Jesus é capturado no Getsêmani, e Pedro pega a sua espada e corta a orelha de Malco, o servo do sacerdote, a palavra de Jesus para Pedro é: guarde a sua espada. Você não sabe que eu poderia orar ao meu Pai, Ele mandaria legiões de anjos em minha defesa? Perceba, meus irmãos, aqui está um gigante todo-poderoso, mas que ninguém pode reconhecê-lo porque ele está em figura humana. Eu quero colocar isso para você porque às vezes a gente não compreende que o Deus que foi capturado no Getsêmani, ele não era vítima. Ele não estava ali escondido, ele não estava ali tentando passar ou escapar de algum levante contra si mesmo. Perceba, meus irmãos, que enquanto ele estava no Getsêmani sendo capturado, a sua mão sustentava o universo. Enquanto ele estava ali, meus irmãos, sendo flagelado, quando ele estava ali sendo cuspido, quando ele estava ali sendo escarnecido, cada átomo que existe no universo só estava girando, só estava funcionando porque este Deus queria. Este é o Jesus que Paulo está descrevendo para nós aqui. Perceba, meus irmãos, que o texto diz: ele se humilhou, humilhou a si mesmo. E perceba que humilhação é uma daquelas palavras que muitas vezes nós compreendemos muito errado. Por exemplo, a palavra ignorar. Às vezes a gente confunde quando alguém diz: poxa, fulano é ignorante. Confunde dizendo que a pessoa é mal educada. Ora, mas o significado de ignorar não é esse. Por exemplo, eu sou completamente ignorante sobre a história da Indonésia. Não sei nem por que chama Indonésia. Eu sou um absoluto ignorante sobre a história da Indonésia. Eu sou um absoluto ignorante sobre física quântica. Se física quântica, saber isso, dependesse da minha vida, eu estou morto. Não sei nada. Eu sou um completo ignorante sobre um monte de coisas. Porque é isso que a palavra significa: alguém que desconhece um assunto. A palavra humilhar, meus irmãos, muitas vezes nós entendemos completamente errado. Ele se humilhou porque ele nasceu numa manjedoura. Ele se humilhou porque ele nasceu numa estrebaria. Ele se humilhou porque ele nasceu de pais humildes. Nada disso está no texto. Paulo não menciona em lugar nenhum estrebaria, não menciona em lugar nenhum manjedoura, que nada mais é do que um coxo. Paulo não menciona em lugar nenhum de que ele nasceu em Belém, posto que pequenas entre as cidades de Judá, como diria o profeta Miqueias. Paulo não diz que ele foi criado em Nazaré, uma cidade sem muita reputação. Paulo diz que ele se humilhou porque ele abriu mão da totalidade dos seus atributos divinos para se tornar homem e viver entre nós. Jesus podia estar sentado bem ali, meus irmãos, hoje, e você não o reconheceria como Deus.
Esta é a humilhação de Cristo. Este é o esvaziamento de Cristo. Aquele que criou o universo e sustentava tudo com a sua simples vontade, é agora um bebê. Porém, meus irmãos, o bebê cresceu. Se tornou uma criança, se tornou um adolescente, como muitos aqui, se tornou um jovem, e chegando à idade adulta, o Senhor da vida foi obediente, foi perfeito até a sua morte. E terminamos, meus irmãos, no versículo 8, com uma nota, com um detalhe, uma das declarações mais contundentes nesse texto: e morte de cruz. Ele foi obediente, fiel, perfeito até a morte, e morte de cruz. A cruz é algo que não se pode desprezar no nosso texto, como se fosse apenas um detalhe mencionado por acaso. A punição capital, usada por séculos, era a mais humilhante e degradante da época de Jesus, de tal forma que era negado inclusive aos cidadãos romanos. Nenhum cidadão romano era crucificado. Eles eram decapitados a um só golpe de espada, como uma consideração por eles serem soldados romanos, ou cidadãos romanos. Rapidamente, a pena capital era executada. A cruz é para o pior, mais desprezível e baixo criminoso, o qual ficava praticamente despido, sendo exibido às vezes por dias até morrer. E também, meus irmãos, aos olhos dos judeus, era maldição. Deuteronômio 21, 23 diz: qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Receba, lá em Deuteronômio, lá no 5º livro do Antigo Testamento, Deus orientou Moisés a colocar este versículo, porque ele faria do seu filho maldição em nosso lugar. Você quer saber mais sobre a cruz? Nós temos um vídeo hoje onde o médico vai falar para nós o que acontece com a pessoa que é crucificada. Esse vídeo será colocado depois no final desta gravação também. Eu queria pedir a sua atenção, para você prestar atenção na descrição que esse médico vai dar. Dá 2 cliques para poder amplificar isso. Yeah, I believe that Christ's suffering and the demonstration of the kind of physiological stress that his human body was under is manifested in the Garden of Gethsemane, where it is described that he was sweating blood. And there is a well-documented medical condition in which patients who are under tremendous amounts of emotional stress and physiological stress can in fact sweat blood, because little blood vessels within the glands burst, and then the blood is expressed. The scourge involved the use of a short whip with pieces of typically metal, sometimes bone, sometimes pieces of porcelain wrapped in these leather straps, which is then utilized to come across typically the back, the shoulders, the legs of the victim. The first few passes across the body part, which are the skin, the back, but eventually, once the outer layers were torn away, it would start getting into the muscle and the tendon. And of course, along the way, you're running through all the blood vessels that supply all those tissues. And so you're losing blood the whole time. The plant that was described actually had a very long thorn, not the little thorns that we would think from a rose bush. These were thorns that were typically 1.5 to 2 inches in length. The scalp is one of the most vascular portions of our bodies, and a huge blood supply there. So then having those thorns shoved down into this, down onto the bony plate would have gone through all the scalp, which in itself would have created a huge amount of blood loss. I've seen people actually bleed to death from just a scalp injury. So it's not a small injury to have, dozens of these things shoved into your scalp. So that would have caused more blood loss. Typically, when a victim has to carry the cross, what has been described
in the literature, and actually Roman literature, is that they describe that they carry the crossbar. And the crossbar, as estimated, alone was estimated to weigh about 110 pounds. And of course, your arms are stuck out here, wrapped up on the crossbar, and you fall down, you need help getting up. You just can't get up on your own. There's no possible way without your arms to get up. So you would have needed help getting up. If you fell over, there's a good chance that you could have hit his chest, which then could account for the possibility of cardiac arrest. Anatomically, we consider the wrists as part of the hand. And so, with the placement of the nails between the radius and the ulna, at that position, it still fits the definition of being in the hand. And it's in a position in which the nail won't rip out, which you have to have a solid point of fixation. Another interesting point about the placement of that is the median nerve goes right straight through that particular portion of the wrist. And so there would have been either destruction of the nerve or impingement of the nerve that would have created a tremendous amount of pain. But every time you try to take a breath, you'd be agonizing. You'd be pushing down on spike feet, which of course hurt, and then you'd be hanging on spike arms. And so you alternate from excruciating pain to excruciating pain every time you take a breath. So even if he survives the actual crucifixion, he would have had to survive what I believe to be a lethal injury from the spear, just to find out whether he was alive or not. What's described as loss of water and blood, and that would entail either pleural effusion or pericardial effusion, and the blood would have come from either pulmonary artery, pulmonary vein, the aorta or vena cava, or the heart itself. None of those injuries, unless you're treated immediately by a trauma surgeon like myself, with all the advanced equipment that we have, would be survivable after even a few minutes. Christ is the Son of God who was survived anything. He chose to manifest himself as a human at that point in time and allowed himself to die. And being human at that point in time, he could not have survived this particular series of traumas. It's not possible. Christ is God, could have survived anything they threw at him. But he chose to be Christ, the human, at that point in time to die for us. And that given that self-limitation of remaining to be human, he died. He did not survive that. I don't know what that because I realized Christ gave us not. How would we never be one to do for probably anybody? It's very difficult for me to sing songs about the cross, even in worship. But as I truly do understand what we paid, the price that he paid. Não obstante, meus irmãos, engana-se quem acredita que tudo isso que ouvimos, todo esse sofrimento, é a razão de Jesus ter orado: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. O Criador do Universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Verbo e Filho de Deus, não estava com medo de uma cruz romana. Ele não estava com medo da coroa de espinhos, não estava com medo de nada do que nós ouvimos nessa descrição médica. O cálice que ele se refere é o cálice da ira de Deus. Nenhum preço foi pago ao diabo. O preço que foi pago a Deus. E esse cálice da ira, ele beberia até a última gota. O cálice causado pelos nossos pecados, meus e seus. A oferta de salvação é colocada diante dos homens, aos quais Deus sabe quem Ele escolheu. Esta noite, se você está aqui,
saiba que a cruz não é de maneira nenhuma um símbolo de uma religião. A cruz não é de maneira nenhuma um símbolo de uma igreja. Não é um símbolo de uma religiosidade, mas a cruz é o símbolo de um Deus que, para a glória do Pai e por amor a mim e a você, deu a si mesmo. Agora, meus irmãos, a cruz, nós sabemos muito bem, não foi o fim. A cruz de maneira nenhuma conseguiu parar, reter o autor da nossa fé. Até agora, meus irmãos, o sujeito foi Jesus. Ele se humilhou, ele se esvaziou. No versículo 9 em diante, o sujeito muda. O sujeito agora é o Pai. Devido a tudo que nós lemos até agora, o versículo 9 começa por isso, por esta razão, por causa de tudo que aconteceu, o Pai começa a fazer algumas coisas em resposta ao sacrifício do Filho. Primeira coisa, meus irmãos, Deus o exaltou à mais alta posição, o exaltou sobremaneira, como diz outra tradição. A primeira declaração de Paulo parece nos ensinar que o que era supremo e exaltado pôde ainda ser mais exaltado e mais supremo. Cristo, sem dúvida nenhuma, era o Filho de Deus, e agora ele é colocado como Senhor exaltado de toda a criação, de vivos e de mortos. A segunda coisa que Deus faz, no versículo 8 ainda, no versículo 9, é que ele lhe dá um nome que está acima de todo nome, um nome incomparável. O mesmo nome, meus irmãos, que Pedro cita no seu sermão, que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Mas aqui na declaração de Paulo não há nada sobre salvação, ele está falando da recompensa de Cristo, por causa de sua obediência e do seu sacrifício. Agora, este nome não é apenas um título, nem mesmo, irmãos, é uma palavra mágica. A mágica não está em usar o nome de Jesus e Yeshua em hebraico. A mágica não está em usar o nome de Jesus em grego. Não está em usar Jesus com uma entonação espiritual. Havia inúmeras pessoas que se chamavam Jesus na época de Jesus. Porque afinal de contas, Jesus nada mais é do que a forma grega do nome de Josué no Antigo Testamento, que significa Jeová é salvação. Então, sobre o que Paulo está falando sobre o nome que está acima de todo nome? A autoridade, posição exaltada, o nome que comanda todo o universo. A obra toda de Cristo está incluída neste nome, acima de todo nome. Então, meus irmãos, nós chegamos até o versículo 10. Agora que o servo é Senhor, Deus faz a terceira coisa em recompensa a ele. Deus determinou que todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Perceba, todo joelho se dobrará diante dele. Não apenas, isso é importante para você que está aqui esta noite e ainda não tem convicção, certeza absoluta da sua salvação. Não apenas aqueles que o servirem durante toda a sua vida, mas todo joelho se dobrará. Todos aqueles que não o conheceram, todos aqueles que o combateram, todos aqueles que ridicularizaram a fé nele, todos aqueles que viveram a sua vida, todo joelho se dobrará. E não só isso. Versículo 11, ele traz a quarta decisão do Pai diante do sacrifício de Cristo. E finalmente, Deus determinou que toda língua irá confessar e admitir que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo João teve uma visão desse dia último, em Apocalipse capítulo 11. No versículo 15, o apóstolo João diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira.
chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Meu amado, essa noite você pode olhar para textos como este e dizer: o Deus do cristianismo é um carrasco. Você pode olhar para textos como esse e dizer: o Deus do cristianismo é um tirano. E você pode ficar na sua razão, você pode ficar como aquele que sabe que vai ter grande consequência em agir assim e morrer nos seus pecados. Ou você pode reconhecer que o Deus do cristianismo fez tudo o que ele precisava e que podia fazer, para que você reconheça com a sua própria boca, com a sua língua, Jesus Cristo é o Senhor, e que você dobre os seus joelhos voluntariamente diante dele. Porque, meu irmão, naquele dia, não sei quanto a você, não me será difícil dobrar os meus joelhos. Difícil para mim será me colocar de pé de novo. Porque o que nós acabamos de ver descrito por Paulo diante de nós, esqueça qualquer declaração de amor que você já tenha ouvido na sua vida, de esposo, esposa, mãe ou pai, ou mesmo de um filho. Esqueça qualquer ato de altruísmo que alguém tenha feito jamais por você. Esqueça qualquer ajuda que alguém possa ter estendido a mão por você. Tudo isso deve ter sido maravilhoso. Mas o que nós vimos escrito por Paulo essa noite, neste hino, nesta poesia, é uma declaração de amor de um Deus que não precisava ter feito absolutamente nada, que poderia ter olhado para o plano concebido pelo Pai e ter dito: meu Pai, muito bom, mas não é minha culpa a decisão deles. Mas você sabe de uma coisa, meu irmão? A palavra de Deus diz em Apocalipse também: este é o Cordeiro que foi morto, não em 30 e pouco depois de Cristo, não. A palavra de Deus diz em Apocalipse que este é o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Nas palavras de João Calvino, antes que houvesse luz, havia cruz. Perceba, meu irmão, que antes do primeiro átomo da criação ter sido criado por Deus, quando Deus estava lá, Ele e a Trindade sozinho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando o Pai disse: eu farei o homem, eu farei uma criação, um universo, Ele já sabia exatamente o que está escrito em Gênesis capítulo 3. Ele já sabia do pecado, Ele já sabia da escolha do homem, Ele já sabia do meu e do seu pecado. E naquele exato momento Ele concebeu o plano de redenção. Como a frase que eu acabei de dizer disse: antes que houvesse luz, já havia cruz. Antes que qualquer coisa tivesse sido criada, Deus já sabia que Ele mesmo teria que pagar o preço pelos nossos erros. Meu amado, se essa noite você não se acha pecador, eu quero convidar você a se arrepender do seu orgulho, da sua religiosidade. Se você acha que você não precisa se render aos pés deste Cristo e chamá-lo de Senhor e Salvador, eu quero convidar você hoje a abrir mão do seu orgulho, se arrepender dos seus pecados e dobrar os seus joelhos voluntariamente, e abrir a sua boca voluntariamente e declarar: Jesus Cristo, sim, é o Senhor. Porque o objetivo de tudo isso, o nosso texto termina. Ele diz no finalzinho que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aliás, o catecismo nos ensina na sua primeira pergunta: qual é o objetivo final e último do homem? Glorificar a Deus. A glória de Deus é a razão por que eu e você fomos criados. Mas você só pode glorificar a Deus se você se render a Cristo Jesus. Esta noite, eu quero terminar deixando esta palavra de desafio: não dê as costas a tão grande salvação. O autor de Hebreus diz, na verdade, o seguinte: o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pastor, mas eu já frequento a igreja,
Eu sou uma ótima pessoa. Eu sou um bom marido, bom pai, bom filho, bom isso, bom aquilo. Todas estas objeções, alguém já disse nos evangelhos a Jesus. Todas elas. Eu sou religioso, eu sou isso, eu sou aquilo. E Jesus não aceitou nenhuma delas. Sem Cristo, você está sem Deus e sem salvação. A condenação eterna não é o seu estado final ainda, porque Cristo está lhe estendendo hoje o convite de salvação. Vamos orar. Deus querido, faltam-nos palavras, ó Deus, para agradecer o amor com o qual Tu nos amaste. Nós poderíamos, ó Deus, pegar todos os hinos, poderíamos pegar, ó Deus, todos os poemas, todos os livros que já foram escritos sobre a cruz de Cristo, e não seria suficiente. Ó Deus, como dói o meu coração ver tantos dos Teus filhos hoje ocupados em tantas futilidades, em estudar tantas coisas, ou buscarem tantas coisas para serem mais felizes, mais realizados, mais completos. Quando nós temos o testemunho da Tua palavra, onde o Teu servo diz: em nada me glorio, a não ser na cruz de Cristo, para o qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Quando o Teu servo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a Tua palavra deixa registro, vez após vez, de que não há nada mais importante na nossa vida do que Te conhecer, de que anunciar e proclamar Cristo e este crucificado, e proclamar o Evangelho e viver este Evangelho. Essa noite, ó Deus, nós queremos lhe pedir que as palavras da Tua palavra fiquem marcadas, gravadas, com fogo no nosso coração. Nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso procedimento, para nossas atitudes, como foi a exortação inicial de Paulo, e verificar se nós temos a mesma atitude, o mesmo pensar de Cristo Jesus. No trato com os irmãos, no perdão, que esta noite, ó Deus, não seja apenas de pequenas aplicações numa mensagem, mas seja o começo de uma semana inteira, onde possamos olhar para a Tua cruz, que era nossa, que era minha, a cruz que tinha o meu nome, foi carregada por quem não precisava. Te louvamos essa noite, Deus. O Senhor tem nos chamado, a maioria de nós aqui, para Te conhecer a cada dia. Não merecíamos, nada há em nós que merecesse salvação. Por isso nós Te louvamos e Te exaltamos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de receber a sua recompensa, o seu galardão. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ser instrumentos para continuar proclamando esta verdade maravilhosa e este Evangelho, para continuar completando o galardão do Cordeiro, as vidas pelas quais Ele deu a si mesmo, as vidas pelas quais Ele se humilhou. É em nome deste Jesus que nós oramos nesta noite. Amém e amém. Yeah, I believe that Christ's suffering and the demonstration of the kind of physiologic stress that His human body was under is manifested in the Garden of Gethsemane, where it's described that He was sweating blood. And there is a well-documented medical condition in which patients who are under tremendous amount of emotional stress and physiological stress can, in fact, sweat blood, because little blood vessels within the glands burst and then the blood is expressed.
The scourge involved the use of a short whip with pieces of typically metal, sometimes bone, sometimes pieces of porcelain wrapped in these leather straps, which is then utilized to come across typically the back, the shoulders, the legs of the victim. The first few passes across a particular body part would tear through the skin, the fat, but eventually, once the outer layers were torn away, it would start getting in the muscle and the tendon. And of course, along the way, you're ripping through all the blood vessels that supply all those tissues. And so you're losing blood the whole time. The plant that was described actually had a very long thorn, not the little thorns that we would think from a rose bush. These were thorns that were typically 1.5 inches to 2 inches in length. The scalp is one of the most vascular portions of our bodies. It had a huge blood supply up there. So then having those thorns shoved down into the, down onto the bony plate would have gone through all the scalp, which in and of itself would have created a huge amount of blood loss. I've seen people actually bleed to death from just a scalp injury. So this is not a small injury to have, who knows, dozens of these things shoved into your scalp. And so that would have caused more blood loss. Typically, when a victim has to carry the cross, what has been described in the literature, in actual Roman literature, is they describe, they carry the crossbar. And the crossbar is estimated, alone, was estimated to weigh about 110 pounds. And of course, if your arms are stuck out here, wrapped up on the crossbar, and you fall down, you need help getting up. You just can't get up on your own because there's no possible way without your arms to get up. So he would have needed help getting up. If he fell over, there's a good chance that he could have hit his chest, which then could account for the possibility of a cardiac injury. Anatomically, we consider the wrists as part of the hand, and so with the placement of the nails between the radius and the ulna, at that position, it still fits the definition of being in the hand, and it's in a position in which the nail won't rip out, which you have to have a solid point of fixation. Another interesting point about the placement of that is the median nerve goes right straight through that particular portion of the wrist, and so there would have been either destruction of the nerve or impingement of the nerve that would have created a tremendous amount of pain, so that every time you try to take a breath, it'd be agonizing. You'd be pushing down on spiked feet, which of course hurt, and then you'd be hanging on spiked arms. And so you alternate from excruciating pain to excruciating pain every time you take a breath. So even if he survives the actual crucifixion, he would have had to survive what I believe to be a lethal injury from the spear to find out whether he was alive or not. What's described is the loss of water and blood, and that would entail either either pleural effusion or pericardial effusion, and the blood would have come from either pulmonary artery, pulmonary vein, the aorta or vena cava, or the heart itself. None of those injuries, unless you're treated immediately by a trauma surgeon like myself, with all the advanced equipment that we have, would be survivable after even a few minutes. Christ, as the Son of God, could have survived anything. He chose to manifest himself as a human at that point in time and allowed himself to die. And being human at that point in time, he could not have survived this particular series of traumas. It's not possible. Christ as God could have survived anything they threw at him. But he chose to be Christ, the human, at that point in time to die for our sins. And that given that self-limitation of remaining to be human, he died. He did not survive the event. I'm profoundly impacted by it, because I realized that the price that he paid was something I would never be willing to do
for probably anybody. It's very difficult for me to even sing songs about the cross, even in worship, because I truly do understand what he paid, the price that he paid.